Olá, hoje vamos abordar um tema central na cardiologia, a fibrilação atrial, AFA. A ideia é olhar para os achados do eletrocardiograma, o ECG, e entender um pouco da fisiopatologia. Queremos focar nos critérios para diagnosticar e principalmente naquele mecanismo, que determina a resposta ventricular na FA. Falando do ECG, os achados clássicos incluem a ausência de ondas P, que a gente espera ver. No lugar, às vezes, tem umas ondas fibrilatórias, bem fininhas, e o mais característico, talvez, seja o ritmo dos ventrículos. Os intervalos R e R são totalmente irregulares. Irregularmente irregulares, como a gente diz. E, geralmente, o QRS é estreito. Exatamente. E é bom lembrar que a FA é, de longe, a arritmia cardíaca sustentada mais comum que existe. Ela acontece por causa de uma ativação elétrica totalmente caótica lá nos átrios. Eles perdem aquela contração organizada. Certo. Mas de onde vem essa bagunça toda? Esses impulsos elétricos desorganizados? Qual a origem deles? Olha, na maioria das vezes, o gatilho inicial da FA, o que começa tudo, são impulsos que vêm de algumas regiões específicas do átrio que são mais excitáveis. As fontes apontam muito para as veias pulmonares, bem na entrada delas, no átrio esquerdo, sabe? Esse é o local mais comum para esses disparos começarem. E uma vez que a FA se instala, ela mesma começa a mudar o próprio átrio. É um processo que a gente chama de remodelamento elétrico. Remodelamento elétrico? Como assim? Isso significa que o tempo de recuperação das células atriais, o período refratário delas, fica mais curto. E a velocidade com que o impulso elétrico viaja pelo átrio também pode mudar, fica mais rápida ou mais desigual. Esse ambiente alterado acaba facilitando que a própria arritmia se mantenha. Aí entram aqueles conceitos de múltiplos focos ectópicos. Que seriam, tipo, várias faíscas elétricas pipocando de lugares diferentes nos átrios, fora do lugar normal. Isso, exatamente. E também facilita os circuitos de reentrada. Pensa neles como pequenos curtos-circuitos elétricos que ficam ali girando em loop dentro do tecido atrial. Isso perpetua a desorganização. É por isso que tem aquela frase famosa, FA gera FA. A própria arritmia deixa o átrio mais propenso a continuar em FA. Entendi, faz sentido. Agora, uma dúvida crucial. Se a atividade lá nos átrios é tão caótica, tão rápida, tipo 400, 600 impulsos por minuto, como que os ventrículos não entram nessa loucura também? O que segura essa frequência toda? Ótima pergunta. É aí que entra o grande protagonista para entender a clínica da FA. O nódo atrioventricular, o nódo AV. Ele funciona como um verdadeiro porteiro entre os átrios e os ventrículos. A chave aqui é o período refratário do nódo AV. Quando o impulso atrial consegue passar pelo nódo e o ativa, o nódo precisa de um tempinho para se recuperar. É o período refratário dele. Durante esse tempo, ele simplesmente não consegue conduzir o próximo impulso que chega logo em seguida. Ah, então ele bloqueia a maioria. Exatamente. Como na FA, os impulsos chegam no nódo AV numa frequência altíssima e de forma totalmente irregular, a grande maioria deles vai encontrar o nódo ainda ocupado nesse período refratário e aí são bloqueados. Só uma pequena fração desses estímulos atriais consegue realmente passar. É isso que protege os ventrículos dessa chuva de impulsos. O resultado é uma frequência ventricular bem menor que a atrial, geralmente fica ali entre 90 e 170 batimentos por minuto, isso num paciente sem remédio para controlar a frequência. E como os impulsos que passam chegam de forma aleatória, o ritmo ventricular fica irregularmente irregular, aquilo que a gente vê no ECG. Perfeito. Então, a capacidade de condução e o tempo de recuperação do nódo AV é que ditam as regras para a frequência ventricular na FA. Não é a frequência atrial maluca lá de 5. Exato. E é interessante ver que outras partes do sistema elétrico, tipo os ramos do feixe de His, não são o fator principal que limita a frequência ventricular na FA. A velocidade de condução nos ramos, por exemplo, ela influencia a duração do QRS. Se tem um bloqueio de ramo, o QRS fica largo. Mas isso não muda quantos impulsos chegam no ventrículo por minuto. E o sistema de Purkinje? Ou o próprio músculo do ventrículo, eles não limitam também? O sistema Purkinje, ele até pode assumir como marca-passo, mas só em situações bem específicas, como um bloqueio AV total, uma bradicardia muito severa, não é o cenário típico da FA,
E o músculo ventricular em si, o período refratário dele também não é o gargalo principal. O nodo AV já filtrou tudo muito antes, sabe? O limite não chega a ser o músculo. Ah, e claro, o nodo sinusal, que é o marcapasso natural, na FA ele está totalmente ofuscado, né? A atividade caótica atrial domina completamente. Claríssimo. Então, para recapitular, a FA no ECG a gente vê sem onda P, com ritmo ventricular irregularmente irregular e, na maioria das vezes, QRS estreito. A origem frequente é lá nas veias pulmonares e ela se auto-perpetua por causa do remodelamento elétrico atrial. Isso. E a grande conclusão, olhando para as fontes, é que as propriedades do nodo AV, principalmente seu período refratário, são o fator-chave que regula a resposta ventricular na FA. É o nodo AV que explica o porquê os ventrículos batem numa frequência mais controlada e de forma irregular, apesar daquela tempestade elétrica nos átrios. Isso conecta diretamente a fisiopatologia com o que a gente observa na clínica e no ECG.